Fala, galera. Tudo bem com vocês? Tio Clay aqui na área. Resolvi vou gravar 2 arquivos referente às atividades que eu enviei para vocês. Como é um assunto que a gente ainda não trabalhou em sala, vou estar explicando aqui então, primeiro, como que funciona a nomenclatura, vamos explicar a regra oficial e o PAC, e depois viremos com outro vídeo explicando cadeias ramificadas, ok? Então, bora lá. Vou compartilhar aqui com vocês a primeira atividade. E aí nós vamos acompanhando aqui. Ó. Eu estou aí no cantinho, vocês estão me acompanhando. Deixa eu pegar minha caneta para fazer algumas anotações aqui então, galera. Seguinte, a nomenclatura de hidrocarbonetos. O que significa hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, correto? Eu estou caçando minha caneta aqui para anotar. Isso, achei. Agora voltou. Então, isso são os hidrocarbonetos. De cadeia normal, que é uma cadeia normal? É uma cadeia que não possui ramificações. Então, nós vamos aprender primeiro com esses, que são os hidrocarbonetos mais simples. Depois, em um outro vídeo, nós vamos ver os compostos ramificados. Então, é o seguinte, gente, todos os compostos orgânicos, eles possuem nomes. E essa nomenclatura, que é assim que nós chamamos, ela é instituída pela IUPAC, ela que normatiza todas as regras de nomenclatura, inclusive com atualizações, conforme o número de compostos vão surgindo, às vezes as regras que existem não estão dando conta daquele composto, então são criadas novas coisas. Então, é muito importante que vocês aprendam muito bem essa base, tá? Isso aqui vai ficar ao longo do ano inteiro. A gente vai estar utilizando a nomenclatura, então não é descartável. Você tem que aprender mesmo, tem que aprender muito bem o nome do composto. É importante você saber o nome do composto. Assim como é importante você saber o nome dos coleguinhas, né? Fulano. Você olha para uma pessoa, eu sei o nome dela é fulano. As características dela? Ela é assim, assado. Né? Vai ter todas as características. É a mesma coisa com os compostos, ok? Então, a princípio é o seguinte, gente. Unindo 3 fatores, você vai conseguir gerar o nome do composto. Você vai gerar esse nome a partir de 3 coisas, tá? A união dessas 3 coisas para compostos mais simples é isso. Então, nós teremos o prefixo. O que é o prefixo? Ele indica quantos carbonos o composto tem. Então, um composto que possui apenas um carbono, ele recebe o prefixo met. Um composto que possui 2 carbonos, ele recebe o prefixo et. E assim por diante. A partir do quinto, vocês podem observar que fica mais simples, é mais intuitivo de você lembrar disso, tá? E isso daqui tem que ser decorado, galera. Isso daqui tem que ser decorado. Até 10, tá? São os compostos até 10. A partir disso, tem, tá? Só que são mais raros. No ensino médio, a gente trabalha com compostos até 10 carbonos. É raro passar disso. Então, para até 4 carbonos, você tem que ficar lá, met, et, prop e but. Eu ficava repetindo isso na minha cabeça, sequência, várias e várias vezes, até eu decorar met, et, prop e but, contando, ok? Meus dedos estão aqui meio mágicos, tá vendo como que tá? Tá bacana? E aí, a partir disso, pent, lembra de pent, hex de hexa, hepta, oct de octa, non e dec, até 10, ok? Isso é o prefixo, indica o quê? Quantos carbonos o composto tem. A saturação é o tipo de ligação que esse composto tem. Se ele só tiver ligações simples, só simples, ele vai receber a saturação AN. Se ele tiver uma ligação dupla, vai ser EN, e uma tripla vai ser IN. Tá? Esse de EN, de IN, isso daqui eu vou ensinar de uma outra maneira. Então, por enquanto, não precisa disso, não. É AN para ligação simples, EN dupla e IN para ligação tripla. Como nós estamos estudando os hidrocarbonetos, então, todo mundo termina com O. Isso vai ser a última letrinha. Então, nós vamos unir essas 3 coisas e vai gerar o nome. Olha um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um hidrocarboneto mais simples, que é o metano, CH4. Então, carbono e 4 hidrogênios ligados a ele. Vou dar o nome desse cara. Vamos aplicar a regra? Bora lá, então. Qual é o prefixo? O prefixo é quantos carbonos ele tem. Ele só tem um carbono. Então, o prefixo é met. Tipo de ligação, né? A saturação. Ele só tem ligações simples com hidrogênio, então ele vai receber a saturação AN.
E por último, a terminação que é O para todo mundo. A gente vai passar um bom tempo com essa terminação. Então, esse cara é o metano. Ah, o gás metano, aquele dos pântanos, matéria orgânica em decomposição libera ele. É esse cara aqui, tá? Aqui, ó, logo abaixo, nós já temos um composto com 2 carbonos. Aplicando essa regra, com 2 carbonos, o prefixo é et. A ligação entre eles o tipo de ligação é simples, então vai ser an. E a terminação O. Então, esse é o etano. Aqui nós já temos um composto com 4 átomos de carbono. Então, qual é o prefixo para 4 átomos de carbono? É o but. Então, nós vamos escrever esse aqui, tá? É o but. A ligação entre eles é todas as ligações simples. An e o final O. Esse é o butano, um dos componentes do gás de cozinha. Tranquilo? Bem simples, né? Deixa eu apagar isso daqui. E para eu descer um pouco mais aqui para nós falarmos dos compostos que possuem insaturação, tá? Eles vão ter ligações duplas ou ligações triplas. Então vamos falar um pouquinho deles. Deixa eu pegar minha caneta. Cadê você, caneta? Apareça. Tá aqui, ó, minha canetinha. Então eu tenho aqui um composto que possui uma insaturação. Olha ela aqui, ó. Ok? Então é o seguinte, gente, é necessário informar no nome que ele tem uma insaturação e aonde que ela se encontra nesse composto. A não ser que ele seja um composto muito simples, até 3 carbonos, aí tudo bem, não precisa dizer. Agora, mais do que 3 carbonos, sou obrigado a informar aonde que está isso. Então agora aqui, tinha muita gente que estava com dúvida, me procurando, perguntando e tal, é o seguinte, eu sou obrigado a numerar essa cadeia carbônica, sempre começando pela extremidade, ou seja, pelo lado mais perto da ligação dupla. Como aqui essa ligação dupla está exatamente no meio, eu numerei da esquerda para a direita, ok, né, por convenção. Mas eu poderia numerar da direita para a esquerda, que ia dar na mesma. A posição dessa ligação dupla, de qualquer forma, ela cairia no carbono 2. E detalhe, a dupla está entre o 2 e o 3. Quem que é o dono dela? O menor número. O menor número sempre é quem vai indicar onde que a dupla está. Então, essa dupla, ela está saindo ali do carbono 2. Tá? Ligando entre o 2 e o 3, então a dupla, o carbono 2 é o dono dela, entre aspas, tá? Entre aspas, porque ele não é o dono, mas a dupla está saindo dele. Ela chega primeiramente nele, né? Na sequência. Então, vamos lá dar o nome? 4 carbonos, usando os prefixos lá, para 4 carbonos, o prefixo é but, tá? Eu tenho ligação dupla, então vou colocar o prefixo em, só que eu tenho que informar onde que está, gente. Então, a regra atual, a regra mais nova, você coloca o prefixo, coloca a posição onde está. Onde é que está essa dupla? Está lá no carbono 2. Então, 2, aí em, tudo separado por traço, tá vendo? Esse aqui é um tracinho, separando. E o final, O. Então, toda vez que eu tiver que colocar um número, vai ficar separado por traço. Então, é o but2eno. Esse é o modelo de nomenclatura atual. Tem outras maneiras de escrever isso? Tem, tá? Tem outras maneiras, mais antigas. Ó, por exemplo, eu poderia escrever 2-buteno. Para compostos simples, isso daqui funciona. Agora, se for um composto mais complexo, um composto maior, isso daqui já dá problema. Tá? E depois eu vou mostrar o porquê, quando chegar a esse momento. Composto simples, tranquilo. Posso colocar aqui but2eno, buteno 2. Ó, o 2 está dizendo aonde que está essa ligação dupla. Ele está dizendo aonde que está o en. Ou buten 2O. Isso aqui é muito... Eu não recomendo essa maneira. Está muito estranha essa maneira de escrever. Então, essa maneira que eu ensinei aqui é a maneira que eu recomendo, tá? É a maneira que é cobrada nos testes. But2eno. Ok, tranquilo. É o nome desse composto. Então, a gente tem que... Isso daqui que está escrito é o que eu já falei. A gente tem que localizar as insaturações, numerar a cadeia. O que significa o PAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada, só que a sigla é em inglês, tá? E aí tem outros nomes que são chamados de nomes usuais, nome que você encontra no mercado, por exemplo, o eteno. Dificilmente você vai encontrar como eteno, você vai encontrar como etileno, utilizado para fabricar matéria-prima da sacola plástica, né, que é o polietileno, matéria-prima para o polímero. O etino é o acetileno. O propeno é o propileno e assim por diante. Ok? Deixa eu apagar isso e vamos
prosseguir. Por enquanto tá tranquilo, né, gente? Olha só, então para dar um nome aqui, aplique essas regras aí, numere essas cadeias, compostos insaturados, numere as cadeias, informe onde está seguindo aquele padrão. Beleza? Vou fazer um aqui de exemplo. Tá? Vamos lá, cadê você, caneta? Venha pro papai. Aí, rapaz, aqui, ó. Vou pegar um aí qualquer. Deixa eu ver quem que eu vou pegar. Ararara. Aqui tem duas, né? Com duas vai entrar o outro prefixo lá. Esse daqui é igual ao que nós fizemos. Ah, pode ser esse aqui mesmo. Vai ser tudo a mesma coisa. Muito simples, tá? Muito simples mesmo. Gente, vou fazer aqui a letra J. Então, ele é um composto que tem 4 carbonos. Vou fazer aqui mesmo, ó. Tem que numerar os carbonos para você dizer onde é que está a ligação dupla. 1, 2, 3 e o 4. Estamos fazendo a letra J. Eu vou dar um nome. O prefixo para 4 carbonos é but. Tem ligação dupla? Tem. Está onde? Está no carbono entre 1 e o 2. O menor é o dono dela. Então, vai estar no carbono 1. E aí, 1. Esse 1 está informando o quê? Está informando a ligação. Ela é dupla, então é em tipo de ligação. E o final que é o but 1-eno. É necessário colocar quando for 1? Não, tá, gente? Eu poderia simplesmente escrever buteno. Quando tiver na posição 1, eu não preciso informar. Se informar está errado? Não. Mas é recomendado que não coloque quando for o número 1. Só números diferentes de 1 que eu informo na posição. Se eu coloquei aqui o nome buteno, automaticamente eu já entendo que essa ligação dupla, que está dizendo aqui, ó, o EN está dizendo que tem ligação dupla. Ela vai estar no primeiro carbono, então não necessita informar. Beleza? Agora vamos ver aqui um composto que tem 2 ligações duplas. Ó. Aí vai entrar uma coisa, tá, que não está lá na teoria, que é a repetição, tá? Itens de repetição. Deixa eu colocar aqui, ó. Repetição. Então, vai ter os prefixos de repetição. Prefixos de repetição. Então, quando as coisas se repetem 2 vezes, né? A partir de 2, ela já vai estar repetindo. Se a coisa estiver repetindo 2, 3, 4, vou colocar até 5. Tá? Como é que fica esses prefixos de repetição? 2 vai ser di. Se tiver 3, vai ser tri. 4 vai ser tetra. 5 vai ser penta. Se tiver 6 seria hexa, assim por diante. Esse composto aqui, ó, ele tem 2 ligações duplas, 3 carbonos. Vamos numerar os carbonos? Vou escolher aqui 1, 2 e 3. Detalhe, tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda para numerar isso daqui, porque as duplas estão ocupando todos os carbonos. Nesse de baixo que eu fiz, eu comecei por aqui, por essa extremidade. Eu poderia ter começado pela outra? Não, porque ela é mais longe da insaturação. Eu sempre numero pelo lado mais próximo da insaturação, ok? Então, vou dar o nome aqui da letra G, tá? Vou colocar aqui, ó, letra G. É ruim de escrever com essa canetinha aqui. Prefixo. Prefixo indica quantos carbonos tem. Nós temos 3 carbonos. Então, o prefixo met, et, prop. Ó. Prop. Agora eu vou informar o tipo de ligação. Tem ligações duplas. Tem mais de uma, gente. Mais de uma ligação dupla. Onde que elas estão? Uma está entre 1 e o 2. Então, 1 é o que vai mandar no nome. Tá? E a outra está entre o 2 e 3. Então, é o 2 que vai mandar lá no nome. Eu vou informar esses dois números. Uma está no 1 e a outra está no 2. Eu vou colocar separado por vírgula. Então, toda vez que tiver coisa repetindo, você usa os prefixos de repetição e a posição disso vai ser separado por vírgula. Então, uma está no 1,2. Uma está no 1, outra está no 2. Agora, qual é o prefixo de repetição? 2 para 2 vezes. Quando a coisa se repete 2 vezes, é di. Di. E agora você informa quem que está repetindo 2 vezes. Eno é a ligação dupla. E o final o. Então, isso aqui serve para tudo, gente. Esses prefixos servem para tudo que se repete. Se eu tiver 2 ramificações, que vai ser a próxima aula, aí você vai usar isso daqui também. Okay? Então, esse daqui é o prop 1, 2 dieno. Beleza? Então, isso para compostos que tem mais de um. Você poderia colocar
em nomenclatura antiga, esse número atrás. E aí, para você não ter essas duas letras, tá? Juntas, ficaria assim, ó, 1,2 prop. Para eu não ter duas consoantes juntas, P e D juntas, você adiciona a vogal A. Propa de eno, ficaria, ok? Assim como está nesse exercício aqui, ó. Pentadieno. O que é isso? Tem 5 carbonos, duas duplas. Uma está no carbono 1, outra no 3. Aqui, inclusive, é para você montar. Então, já vamos treinar agora ao contrário. A partir do nome, eu ser capaz de desenhar a minha fórmula. Então, você começa de trás para frente, tá? Desse nome aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, ver o prefixo. Pente quer dizer que são 5 carbonos. Aí você vai lá, coloca 5 carbonos. Se quiser fazer estrutura de linhas, maravilha, eu até prefiro, tá? Economiza espaço, economiza caneta e faz mais rápido. Ó, pentadieno, tem os hidrogênios aí, H3, H2 para todo lado. Mas eu não vou colocar eles não, porque tá difícil de escrever. Aqui está dizendo o seguinte, ó, o que esses números indicam? Indicam a posição da ligação dupla, que está falando que eu tenho duas duplas, dieno, dien. Duas duplas. Aonde que elas estão? Uma está no primeiro carbono, outra está no terceiro. Se quiser numerar o carbono, numera. 2, 3, 4, 5. Então, no primeiro carbono, eu tenho uma dupla e outra vai estar no terceiro, a partir do terceiro. Então, beleza. Foi feito aqui a estrutura do 1, 3 pentadieno. Poderia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma dupla no primeiro e outra no terceiro. Também poderia, tá? Fica até mais bonito, mais organizado, fazendo estrutura de linha. Ok? Então é isso. Primeira aula nossa para nomenclatura de compostos aromáticos de cadeia normal. Então, bora para a próxima aula. Já aproveita e segue aí no canal, porque eu vou estar postando com mais frequência, tá? Inclusive do ano inteiro, matérias para ficar para revisão para vocês, ok? Então, valeu, galera. Deixa eu tirar esse compartilhamento e fui!